Olá, amigas e amigos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a encarnação ou reencarnação dos espíritos, agora sobre a visão da ciência e verificar se os pesquisadores puderam comprovar cientificamente a existência do processo encarnatório, ou pelo menos se há alguma evidência científica. Nós poderíamos perguntar em que pé está a credibilidade do processo reencarnatório. Na verdade, há uma grande controvérsia. Nós poderíamos dizer que há os que não acreditam, como os materialistas, os adeptos das religiões cristãs, os espiritualistas anglo-saxãos e alguns outros, né? Temos daqueles também que acreditam na encarnação, como por exemplo os espíritas, os esotéricos, os hinduístas, os budistas, taoístas, shintoístas, teosofistas, ubandistas, Rosa Cruz, uma infinidade de outras doutrinas ou tradições, né? E aos que somente acreditam com provas científicas. E é o que nós vamos falar hoje, não é? Podemos citar alguns importantes pesquisadores da ciência que estudam ou estudaram o processo reencarnatório. Vamos falar uns poucos, porque achamos mais importantes. São eles: o Dr. Ian Stevenson, o Dr. Hermendra Banerjee, Dr. Jim Tucker, Dr. Hernani Guimarães Andrade, Dr. Brian Weiss, Dr. Robert Baker, entre outros, né? De uma maneira geral, nós poderíamos afirmar que o processo reencarnatório ele pode ser atestado por meio de duas bases ou duas vertentes. Uma base filosófica ou de revelação de muitas religiões espiritualistas, que já citamos, né? E vimos isso sumariamente no último vídeo. E por uma outra vertente, que diz respeito aos fenômenos da natureza dos seres. E nesta base, nós podemos considerar os seguintes aspectos. Eu vou mostrar aqui uma figura para vocês poderem gravar melhor. Então nós temos, primeiro, tendências inatas relativas à genialidade e precocidade das crianças. Segundo, memórias de outras vidas, que podem ser espontânea ou através da terapia regressiva de vidas passadas. Terceiro, poderíamos falar sobre afinidades ou antipatias, né? A lugares, pessoas, etc. Em quarto lugar, poderíamos falar sobre sonhos recorrentes, sonhos comuns, né, na verdade, que desencadeiam a memória dos fatos ocorridos em vidas passadas. E, por último, vamos falar sobre marcas de nascença, traumas físicos e psicológicos decorrentes. Entenderam? Muito bem. Então vamos falar sobre as tendências inatas, genialidade e precocidade. São as de crianças prodígios que desde a mais tenra idade mostram possuir conhecimentos de tal ordem a respeito de temas os mais diversos que seria impossível explicá-los sem a certeza de que viveram vidas anteriores. Temos exemplos de crianças prodígios aos milhares. Podemos citar Franz Schubert, Mendelssohn, Sócrates, Einstein, Beethoven, Bach, Vivaldi, Camões, Shakespeare, Leonardo da Vinci, Rafael. Tem milhares, né? Que desde a infância se mostraram como crianças prodígios. Mozart, inclusive, compunha peças musicais desde os 5 anos, e nessa idade ele já havia alcançado notoriedade como intérprete. Nos dias atuais, poderíamos também citar milhares de casos de crianças prodígios, e entre elas eu vou destacar uma pianista e violinista de excelência, chamada Alma Deutscher. Ela nasceu em 2005 e é filha de um linguista e professor israelense, Guy Deutscher.
Ele é pesquisador honorário da Universidade de Manchester e foi professor do Departamento de Línguas e Culturas da antiga Mesopotâmia da Universidade de Leiden, na Holanda. Agora, a Alma, sendo uma menina prodígio, compôs aos 6 anos de idade sua primeira sonata para piano e aos 7 uma opereta com denominação de The Sweeper of Dreams, assombrando o mundo da música erudita. Aos 10 anos, ela completou sua primeira ópera denominada Cinderela. Ela relata que há 2 anos, no meio da noite, uma série completa de variações para o piano em Mi bemol, a tonalidade, surgiu em seu subconsciente. Olha que interessante. E ela diz o seguinte, entre aspas, acordei no meio da noite e não queria perder as melodias que surgiram nas minhas memórias, no meu subconsciente, E então peguei meu caderno e escrevi tudo, o que demorou quase 3 horas. Vocês vejam como é. E ela continua dizendo que os pais dela não entenderam porque ela estava tão cansada de manhã e não queria se levantar. Isto é comum, inclusive, nos gêneros musicais lá do tempo da Renascença. Então, amigas e amigos, as tendências inatas, genialidade e precocidade das crianças não permitem afirmar-se que seja devido a experiências de vidas passadas em bases científicas. Não há comprovação. Mesmo assim, hoje em dia, podemos observar crianças prodígios nas artes, nas ciências e em outras atividades que nos encantam e ficamos sem melhores explicações. É algo muito difícil, mas tem uma coisa interessante que eu vou destacar agora. O Kardec, examinando essa questão, pergunta aos mentores espirituais da codificação espírita. E ele pergunta como entender este fenômeno. A pergunta no Livro dos Espíritos é 219 sobre isso. E eles responderam ao Kardec. Trata-se de lembrança do passado, de vidas passadas. Recordação anterior do espírito. Entenderam? Então é por aí que podemos correlacionar essa possibilidade com vidas passadas, se acreditarmos nas vidas passadas, naturalmente. Agora nós vamos falar sobre o segundo item, isto é, sobre as memórias de outras vidas, que pode ser por meio de uma recordação espontânea de vidas passadas ou por meio de métodos como a hipnose, por exemplo, que também podem colocar a recordação de vidas passadas. Então vamos ver primeiro as memórias de outras vidas, que caracteriza-se pelo fato de pessoas, especialmente crianças, passarem a se recordar espontaneamente de vidas anteriores ou passadas. Trata-se de um tema muito estudado e podemos considerá-lo como um dos fatores fundamentais no estudo científico, vamos dizer assim, da reencarnação. As características comuns de casos de lembranças de vidas passadas geralmente relacionam-se a crianças que apresentam relatos entre 2 até 8 anos de idade. Temos também as possibilidades de ocorrências dessas lembranças por encarnações com pequeno intervalo de tempo entre uma encarnação e a outra. Uma terceira possibilidade seria a alta incidência de mortes não naturais na vida anterior, que podem levar a lembranças numa outra encarnação. Podem ou não estar também associadas com marcas de nascença. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É usual a presença de traumas, fobias e síndromes diversos. Nós vamos dar um apanhado geral para vocês agora. Inúmeros cientistas têm se dedicado à pesquisa de indivíduos, em geral crianças, ainda no início da comunicação verbal, que dizem se recordar de outras vidas e se identificam com a personalidade que possuíam naquelas existências passadas. Dentre esses pesquisadores, nós vamos destacar alguns. Vamos primeiro destacar
a nosso ver, talvez o mais importante, o Dr. Ian Stevenson, parapsicólogo e professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que pesquisou aproximadamente mais de 2.600 casos. Uma obra importante de Ian Stevenson, que podemos citar, são 20 casos sugestivos de reencarnações. Esse trabalho foi publicado em 1966, sobre os fenômenos do que Dr. Ian chamava de recordação espontânea de informações sobre vidas anteriores por jovens e crianças. O livro foi traduzido em 7 línguas estrangeiras. Stevenson já não está mais entre nós, ele faleceu em fevereiro de 2007. Nós podemos destacar também um outro pesquisador importante, o Dr. Hermendra Banerjee, que eu já citei no começo do vídeo, que foi professor da Universidade de Rajasthan, na Índia, e pesquisou mais de 1.100 casos. Ele faleceu em maio de 1987. Foi um dos mais destacados pesquisadores sobre reencarnação. Desenvolveu a maioria dos seus trabalhos enquanto era diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan. Em 1979, ele publicou o livro cujo título é Vida Pretérita e Futura, um relato de 25 anos de pesquisas na área da reencarnação. Neste livro, descreve mais de 1.100 casos estudados não apenas na Índia, mas em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, onde há bastante aversão ao tema, principalmente por parte do meio científico. Temos o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica, e ele pesquisou mais de 120 casos. Ele faleceu em abril de 2003. Escreveu inúmeras obras importantes de cunho espírita e científico, e principalmente sobre casos sugestivos de reencarnação. Agora, sobre a regressão de memória a vidas passadas, nós temos métodos como a hipnose, a regressão, terapia regressiva a vidas passadas. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante esses procedimentos de hipnose e outros. Estes métodos foram desenvolvidos para fins terapêuticos, onde psiquiatras e alguns espiritualistas, através da regressão de memória, dissolviam condições neuróticas de pacientes psiquiátricos. A regressão de memória por processo hipnótico consiste em se colocar a pessoa num transe hipnótico e sugerir-lhe que vá regredindo em idade até a vida intrauterina e até mesmo antes da vida intrauterina. Algumas pessoas nestas circunstâncias passam a exibir outra personalidade e a revelar características da mesma. Há algumas objeções a este método de pesquisa. Argumentam os opositores da ciência, que tais personalidades poderiam ter sido sugeridas pelo hipnotizador. E agora nós não poderíamos deixar de citar um psiquiatra importante, famoso inclusive, para o estudo de pacientes submetidos à terapia regressiva a vidas passadas. Quem é ele? É Brian Weiss. Não podemos deixar de ler o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. É um convite que eu faço a vocês. Brian Weiss, ele nasceu em Nova York em novembro de 1944. É um psiquiatra e escritor norte-americano. Seus escritos tratam de temas como reencarnação, terapia de vidas passadas, regressão a vidas passadas e vida após a morte. Hoje, Brian está com 77 anos, ou vai fazer 78. Weiss afirma que em 1980, uma paciente sua, Catherine, começou a relatar, estando a mesma em estado hipnótico, de hipnose, experiências de suas vidas precedentes à sua atual vida.
e ela descreveu inúmeras vidas passadas ao psiquiatra Wise. O psiquiatra não acreditava em reencarnação, até então, ele era um homem da ciência, na verdade. Contudo, após a confirmação de elementos das histórias de vidas passadas de Catherine por meio de pesquisas em arquivos públicos, convenceu-se da sobrevivência de um elemento da personalidade humana após a morte. Nós poderíamos dizer qual é esse elemento da personalidade humana? O espírito, não é? Então, está por aí a coisa. Brian Weiss afirma ter feito regressão a diversos pacientes, muitos, e aprofundou o seu conhecimento, a sua experiência. Ele defende os benefícios terapêuticos da regressão hipnótica, manifestando também sua convicção de que muitas fobias e doenças estão enraizadas basicamente em experiências de vidas passadas. Olha que importância desse entendimento. O fato de o paciente tornar-se consciente de lembrar-se dessas experiências tem, segundo Wise, um efeito curativo sobre o estado de saúde na sua vida atual e viabiliza isso, né? Que o paciente leve uma vida não apenas mais saudável, como mais consciente acerca de si mesmo e do plano no qual vive. Entenderam? Isso aí seriam evidências realmente científicas de existência de vidas passadas, do processo reencarnatório. Amigas e amigos, nós não pretendemos ficar aqui descrevendo os casos relatados por esses pesquisadores da ciência, pois necessitaríamos um tempo que não temos, né? Seria um curso. O nosso objetivo é apenas a citação dos nomes desses autores e convidar vocês para um estudo mais aprofundado. Levantem a literatura, isso é fácil. E provavelmente as evidências científicas do processo reencarnatório saltarão aos olhos de vocês e os convencerão do fato. Agora, quanto ao item número 3, isto é, sobre afinidades ou antipatias a lugares, pessoas, o famoso déjà vu. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que significa a expressão déjà vu? O termo francês déjà vu significa já visto e diz respeito à sensação subjetiva, mas muito intensa, de já se ter presenciado ou vivenciado algo. É comum esse relato das pessoas. Agora, em psicologia, poderíamos dizer que é uma forma de ilusão da memória, que leva o indivíduo a crer já ter visto ou já ter vivenciado alguma coisa ou situação, de fato desconhecida ou nova para si mesmo. É uma sensação estranha em que a pessoa pensa, eu já vi esta situação antes, e geralmente não é considerado um problema, estando relacionado mais ao cansaço ou à ansiedade. Quem fala isso são as pessoas da psicologia, da psiquiatria. No entanto, quando o déjà vu é recorrente, prolongado, acompanhado de sensações como medo ou raiva, né? Ou sintomas como dor de cabeça, pode indicar doenças neurológicas, como enxaqueca ou até epilepsia. E isto é passível de tratamento, sem dúvida. Na verdade, não há como comprovar em bases científicas como o processo reencarnatório possa estar correlacionado com o déjà vu. Todavia, alguns pesquisadores explicam como o déjà vu poderia estar ligado à reencarnação como a visão espiritual, afirmando que essas visões espirituais são, na verdade, lembranças de tempos vividos em vidas passadas. Para a espiritualidade, todos os espiritualistas, todos que acreditam na reencarnação, todos os seres são espíritos reencarnados na busca eterna pela evolução. E por isso certas lembranças de vidas passadas ficam gravadas no perispírito, que é o elemento intermediário entre o corpo e o espírito,
e retornam à mente, ativadas por alguma imagem, som, cheiro ou sensação que remete àquele momento ou situação de vidas passadas. Entenderam? As lembranças de outras vidas não são apagadas do subconsciente. Caso contrário, os seres nunca aprenderiam com as vidas passadas e não evoluiriam. Mas em situações normais, elas não voltam conscientemente à vida terrena, somente sob algum estímulo, seja ele positivo, negativo ou neutro. É o que acontece. Entendeu? Agora, caros amigos, caras amigas, podemos dizer que 30% das crianças que apresentam memórias de vidas passadas têm também marcas de nascença, relacionadas a marcantes ferimentos ocorridos em outra encarnação. Fobias e traumas também podem passar ou acontecer de uma encarnação para outra, como os autores afirmam. É só a pessoa lembrar-se de problemas da vida passada, pode ter um entendimento do que está acontecendo na vida atual. E essas fobias e traumas podem passar de uma vida para outra. Quando esses pacientes são tratados, naturalmente é que vem à tona essa possibilidade terapêutica. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre marcas de nascença. O Dr. Ian Stevenson, ele afirma o seguinte: os pais das crianças que nascem com alguma deformidade, marcas de nascença, sentem-se muito aflitos por não saberem a causa. Talvez até acreditem que, de alguma forma, eles são responsáveis ou culpados pelo fato. E saber agora que a falha está em algo totalmente fora de seu controle, dos pais, pode lhes trazer um alívio imenso. As marcas com origem de outras vidas são diferentes de marcas usuais de nascença. Quem diz isso é Ian Stevenson. São mais parecidas com cicatrizes. Na literatura especializada, temos uma grande quantidade de artigos sobre o tema dos diversos autores que eu já citei. E vamos destacar um trabalho publicado pelo Ian Stevenson. Vamos destacar uns poucos, com farta documentação comprobatória no trabalho científico publicado. Então temos um caso que era de um jovem indiano que apresentava uma mácula hipopigmentada no tórax, aqui no peito. E que, quando criança, ele dizia lembrar-se de uma vida de um homem com o nome de Maha Ram, o qual foi morto com um tiro a curta distância, levou um tiro aqui no peito. O Dr. Stevenson mostra um desenho contendo um desenho do ferimento a tiro sofrido por Maha Ram para comparação. Esse desenho foi realizado por ocasião da autópsia de Maha Ram, que o Dr. Stevenson estudou, pesquisou. Vocês podem observar as figuras da mácula hipopigmentada no tórax e do desenho que foi produzido por ocasião da autópsia. Vocês estão vendo lá a marca aí, uma mácula esbranquiçada, hipopigmentada. E o desenho aí que está num círculo mostrando onde foi a penetração do projétil. Entenderam? Um outro caso, e o Dr. Ian Stevenson ele descreve isso em detalhes, eu aqui só vou citar. Outro caso documentado foi de uma grande verruga epidermal, tipo nevos, localizada na cabeça de um homem tailandês, que quando criança recordava-se de uma vida passada que era o seu tio paterno, na verdade, e que foi morto com uma pancada na cabeça com uma pesada faca. Esse mesmo tailandês apresentava outra malformação congênita do dedão do pé direito que pode ser vista na foto que vocês estão vendo aí, não é? A pesquisa promovida pelo Dr. Stevenson verificou ou pôde determinar que essa malformação também no dedão do pé correspondia a uma úlcera crônica no mesmo pé e dedo de que sofria o tio paterno dessa nova vida desse menino. Vejam a figura. Vocês entenderam o que eu falei,
O tio paterno, naturalmente, desencarnou antes do nascimento desse menino, desse indivíduo atual. Então vocês estão vendo lá a verruga epidermal, tipo nevus, que é praticamente uma boa cicatriz ali, né? E a má formação do dedão do pé direito do garoto. Outro caso descrito por Stevenson foi de um menino indiano com 11 anos de idade, com os dedos da mão esquerda quase ausentes. Nasceu assim, naturalmente, e que se lembrava de uma vida passada de um menino numa outra aldeia que perdeu os dedos em uma máquina trituradora de forragem. Vejam uma imagem aí, estão vendo? E um último caso que eu vou citar, que está presente nesse artigo do Dr. Ian Stevenson. E ele descreveu muitos outros casos nesse artigo, estou só pensando alguns para vocês verem. Trata-se de um menino de nacionalidade turca que apresentava uma orelha severamente mal formada e que ele disse que se lembrava de uma vida passada como um homem que foi ferido fatalmente na cabeça por uma espingarda disparada a pouca distância, um tiro a queima-roupa. Todos esses casos são descritos com detalhes no artigo publicado, com documentação da vida atual e da vida pregressa da pessoa. Entenderam? Vocês estão vendo aí a imagem da malformação da orelha do garoto. Então, as marcas de nascença teriam a possibilidade de dar uma explicação da passagem dessas marcas de uma vida para a outra. O Dr. Ian Stevenson ressalta que não se explica tudo o que sejam marcas de nascença, e principalmente defeitos como fenômenos da reencarnação. Olha o que ele diz. Mas, além dos defeitos e marcas, é fundamental e necessário o relato prévio de outra existência, da lembrança e da documentação pretérita que foi executada pelo pesquisador. Um outro cuidado também que Stevenson diz é que as marcas e defeitos sejam de nascença, não podem se desenvolver com alguns dias depois do nascimento da criança. Entenderam? E acho que devemos destacar sobre a posição atual quanto à reencarnação e sua comprovação científica, segundo o Dr. Ian Stevenson. Ele dizia o seguinte: acredito que, exceto a matemática, poucos fenômenos da natureza podem ser totalmente provados e são imutáveis em ciência. O que é verdade hoje na ciência, amanhã pode não ser mais verdade, não é? Entretanto, para alguns dos casos que ele estudou, que conhecemos no momento, a melhor explicação que temos é o processo reencarnatório. Há um importante número de indícios que estão se tornando cada vez mais fortes. Uma pessoa racional pode vir a acreditar no processo reencarnatório, na reencarnação, com base nas evidências dos fatos. E eu também sou partidário dessa afirmação. Eu acredito na encarnação, no processo, não só porque o Espiritismo me fala, mas porque o Espiritismo me fala, o Budismo me fala, a ciência me mostra evidências da possibilidade. E isso me basta. Eu não tenho comprovação científica ideal, mas esses aspectos que nós temos descritos nos vídeos passados e neste, me satisfazem a minha inteligência nesse sentido. Então, amigas e amigos, com este vídeo, eu penso que podemos encerrar este princípio básico da doutrina dos espíritos sobre a encarnação ou reencarnação dos espíritos, e considerando a fala do Dr. Ian Stevenson, ficamos próximos de entender a encarnação dos espíritos em corpos físicos, nesta dimensão material, como algo que permite favorecer ou proporcionar o trabalho evolutivo intelectual e espiritual dos espíritos de uma forma gradativa, pois temos um número infindável de reencarnações do ser imortal. Trata-se da escola oferecida pelo Criador
As controvérsias sobre o tema continuam, como falamos no início. Alguns não acreditam, outros acreditam em bases doutrinárias, e outros, como nós, acreditamos em bases doutrinárias e científicas, mesmo que sejam só por evidências científicas. Então, bons estudos. Façam um levantamento da literatura, pesquisem, aprofundem o conhecimento. Mais à frente, vamos continuar a falar sobre os princípios doutrinários do Espiritismo, no sentido de entendermos melhor essa crença religiosa. Certo? Então, até lá, meus queridos. Bem, queridas amigas e queridos amigos, nós todos e a presença da fonte somos um. Vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. O Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.